Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para o comportamento dos preços lá em Chicago. A gente tem visto aí que dia a dia o mercado tem se ajustado aí, aumentando um pouquinho mais as cotações. Hoje, por exemplo, altas de 3 a 4, até quase 5 pontos nos principais vencimentos e parece que a soja está se consolidando aí acima dos 8,70. 8,60 já estava consolidada, agora buscando a consolidação aí acima dos 8,70, buscando inclusive os 8,80 já. O novembro, que é a referência das negociações lá para o produtor americano, já chegou nesse nível dos 8,80. Mas será que tem força para continuar subindo? Afinal de contas, a demanda vai realmente migrar lá para os Estados Unidos, sair definitivamente do Brasil e migrar para os Estados Unidos? Quais são os fatores que a gente precisa levar em conta nesse momento, na hora de pensar o que pode acontecer daqui para frente? Quem nos ajuda nessa análise é Marcos Araújo, lá da Agriinvest. Está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. A gente vê esse movimento pequeno, né, de altas pequenas, mas constantes lá em Chicago, Marcos. O que a gente pode esperar daqui para frente e como fica a questão da competitividade, principalmente da soja americana, soja brasileira e a demanda chinesa? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, Alexander. É um grande prazer falar com vocês novamente. Bom, nessa temporada 19 e 20, né, falando do contrato futuro março-maio 2020, os melhores preços que nós tivemos desses contratos ocorreram no dia 18 de junho de 2019. É momento que a gente sempre alerta que é o período de grandes especulações climáticas nos Estados Unidos. Tá? Preço em nós Chicago, temos um Marcos. clima principal decisivo para julho e agosto nos Estados Unidos, mas em Chicago o mercado já antecipa isso daí com grande volatilidade. Bom, do ponto de vista de clima, nos Estados Unidos estamos sem grandes ameaças, temos algumas previsões de temperaturas mais elevadas, porém combinadas também com chuvas, o que não traz grandes ameaças e riscos do ponto de vista de produção e fornecimento futuro. E isso daí traz uma segurança em relação ao suprimento futuro para os compradores. Alexander? Certo. Agora, quando você fala de uma safra andando bem, a gente pode ver aí uma revisão nos números feitos pelo USDA. No último boletim a gente falava de 112 milhões de toneladas. Podemos ter alguma surpresa por aí se essa condição continuar, Marcos? Alexander, podemos sim, a resposta é sim. Se nós pegarmos as condições boas e excelentes das lavouras americanas, e existe uma metodologia, um índice, que é o CCI em inglês, leva a produtividade americana para algo como 51, possibilidade de 52 bushels por acre, o que seria uma produtividade saindo dos atuais 55,8 para 57,16, 58,28, o que seria um recorde, tá? Resumindo, a produção norte-americana saltaria dos atuais 112 milhões de toneladas para 115, potencial de 117 milhões de toneladas. Claro que isso tem que se confirmar todo o clima até agosto, que é o decisivo para a formação das lavouras de soja nos Estados Unidos. Alexandre? Seria 3 a 5 milhões de toneladas a mais, adicionadas também a um estoque de passagem. De que tamanho, Marcos? Justamente, o reflexo disso seria um estoque final maior. Por exemplo, o USDA está prevendo um estoque final agora de 10,7 milhões de toneladas, mantendo essa demanda, seria um estoque final de 13 milhões e meio, podendo chegar até 15,7. Tivemos estoques maiores, anos anteriores, acima de 23 milhões de toneladas, mas agora também o estoque americano aí se estabilizando entre 10 a 15 milhões de toneladas. Alexander, você me perguntou anteriormente se podemos esperar que o USDA já possa rever no relatório de julho esta produtividade. Tradicionalmente falando, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele se mantém muito conservador em relação às estimativas da produtividade da soja
ficando constante, desde maio, até julho. Aí sim, para o mês de agosto em diante, eles fazem normalmente revisões para cima da produtividade. Muito bem. Então, esse cenário, teoricamente, é negativo para os preços, que você aumenta a oferta aí, disponibiliza uma oferta maior aí para o mercado. Agora, em relação à demanda, Marcos, a demanda chinesa, ela está aos pouquinhos, mas sempre mais constante. Isso é suficiente para ajudar a melhorar os preços lá em Chicago? De certa forma, sim. O Brasil já está muito vendido, mais de 90% essa safra 19 e 20, que nós acabamos de colher aí, terminando o Pará, Mato Piba e Rio Grande do Sul. Então, o produtor brasileiro, o sojicultor, aproveitou toda essa alta do dólar, já vendeu bastante. A China, praticamente, ela está coberta suas compras até setembro, e agora ela tem que cobrir sua demanda de outubro até janeiro de 2021. Período este que a soja norte-americana ganha competitividade em relação à soja brasileira. Nesse período, a China deve comprar de outubro a janeiro algo como 25 a 30 milhões de toneladas e praticamente 2/3 desse volume deve se concentrar nos Estados Unidos, restando outros fornecedores, como por exemplo a Argentina e o Canadá. Isso significa que a China não deve fazer compras agressivas, pelo menos nesse momento, ou pontualmente aí nos Estados Unidos, pelo menos até o início da safra deles, Marcos? Alexandre, nós temos que lembrar que a soja americana volta a ganhar competitividade. A soja brasileira, custo e frete China, está em torno de 30 a 50 centavos mais caro do que a soja americana. Nós temos visto nessa semana, os prêmios da soja no Brasil até agosto, setembro, caíram 15 centavos. A margem de esmagamento na China, que nas últimas semanas chegou a alcançar a margem positiva de $30 por tonelada, hoje com a soja brasileira está positiva em apenas $5 por tonelada. Reflexo disso, nós vimos alguns movimentos de tradings fazendo o washout de soja na exportação e revendendo essa soja para o mercado interno, uma vez que os prêmios locais pelo interior do Brasil estão muito fortalecidos, prêmios esses que normalmente ocorrem lá para setembro, já estão ocorrendo agora no mês de junho e é viável para as trades, então, realizarem essa inversão, manter a soja no mercado interno. Também é verdade, esse fortalecimento dos prêmios no Brasil se deve à menor oferta do produto, à disponibilidade, e também às boas margens que hoje o setor do biodiesel vem vivendo aqui no Brasil, Alexandre. Mas então traduz isso para a gente, Marcos. Isso quer dizer mais demanda pela soja americana ou pelo fato de estar com margem negativa e a China pode pisar aí, no freio nesse momento, principalmente nas compras? Nós acreditamos que a China deva rever um pouco suas posições aqui no Brasil. Nós trabalhamos com um programa de exportação da soja entre 77 a 80 milhões esse ano e boa parte dessa demanda deve migrar para a soja americana, já que ela está bem mais barata do que a soja brasileira, entre 30 a 50 centavos de dólar por bushel. Isso quer dizer, em dólar por tonelada, algo como $15 por tonelada, Alexandre. Mas nesse momento já, Marcos? Já a partir desse momento ou só mais lá para frente? Mais para frente, essas compras, principalmente de outubro a janeiro, a China deve se concentrar nos Estados Unidos. Tá. Agora, esse washout que você falou aí, ele está acontecendo com a soja que ia ser entregue na China quando? Esses programas de exportação, quando a gente negocia uma soja custo e frete China, por exemplo, é um BL embarque Brasil setembro. Com 30, 35 dias, esse navio chegaria na China. Tá. Então vai chegar final de outubro, começo de novembro, essa soja brasileira, que seria embarcada em setembro aqui no Brasil. É essa soja que está se voltando para o mercado interno. Possivelmente a China traduz aí em mais compras americanas. Sim, principalmente essa soja de setembro. O Brasil poderia exportar menos durante o mês de setembro. Tá. E essa demanda de soja de setembro do Brasil, a China pode migrar para os Estados Unidos, já que a soja americana do PNW está em torno de $15
custo de frete China mais barato que a soja brasileira. Uma demanda mais agressiva, portanto, poderia ser notada a partir de setembro já, então. Sim. Muito bem. Agora, até lá, Marcos, a gente pode ver o mercado em Chicago continuar em alta? Nessa trajetória de alta? Sim, diante desse histórico da especulação climática que nós vivemos em Chicago, nós temos condições, sim, dessa continuidade das altas do preço em Chicago, mas nós não estamos tão crentes num mercado de uma alta tão expressiva assim, diante do cenário atual, sem riscos significativos de uma grande quebra de safra nos Estados Unidos. Você vê aí qual o alvo aí para Chicago atingir o teto, digamos assim, para parar de subir? Olha, Alexander, nós temos o bushel da soja, safra nova, ao redor de 8,80 o bushel, né? Eu diria um patamar de 9,40, 9,60 aí, sem ameaças climáticas, uma condição bem otimista para esse mercado, uma alta de entre 60 e 80 cents por bushel é bem viável. Para os produtores que nos escutam, né? Se nós pegarmos essa condição do preço futuro, Alexander, vou pegar o futuro maio, 8,77, um prêmio FOB Brasil de 38 centavos acima de Chicago e um dólar futuro de 5,39, é uma soja sobre rodas Porto Brasil de R$ 106, certo? Desculpa, você está analisando para quando? Para ano que vem? Safra nova, o maio 21. Maio 21, tá bom, ok. Bom, então se nós acreditamos numa alta de 60, 80 centavos por bushel, será que vale a pena eu ficar rezando e apostando nesse mercado para que isso vai acontecer? Né? Ou é momento de eu fazer uma venda futura e eu comprar um seguro de alta, uma call spread, que se subir, eu estou participando do mercado. Né? Estou aqui de novo defendendo o uso das ferramentas de proteção de preço. Ou seja, hoje, um produtor, usando a cabeça, deixando a emoção de lado, se eu fizesse uma venda futura, Porto a R$ 106, se eu tiro R$ 18 de um frete para Sorriso, seria uma soja Sorriso de 88, hoje sai um negócio até R$ 90 para safra que vem no Médio Norte, R$ 90. Se eu sou um produtor de Maringá, Passo Fundo, é uma soja de R$ 100. Alexander, R$ 100 uma saca de soja. Para um produtor que colha 100 sacas, é um faturamento de R$ 6.000 por hectare. Vamos subtrair os custos desembolsáveis para uma lavoura de alta tecnologia. Vou colocar um custo com folga, R$ 3.000. É uma margem de 100% em 5 meses, uma margem operacional. Será, para aqueles produtores que não venderam nada, será que não teria que vender pelo menos 25% da sua produção da safra 2021? Mas quando você fala dessa venda, sempre com esses termos, de se proteger, de fazer o seguro de preço, certo? Porque pode ser que aconteça alguma coisa lá na frente que mude todo o cenário que a gente está vendo agora, até onde a gente consegue enxergar agora. Exatamente. Você pode fazer essa venda a R$ 106, né? Se o medo do produtor é alta, principalmente em Chicago, compra um seguro de alta em Chicago, você vai gastar em torno de 44 centavos de dólar por saca e pode ter um ganho de $2,20. Se você tem um medo da alta de Chicago, faça seguro de alta. Se o teu receio também é uma alta da continuidade do dólar frente ao real, você pode fazer um seguro de alta sobre o dólar. Uma call spread. Aí nós temos que ver o tamanho do montante financeiro, que para o dólar exige uma quantia maior. Só que se eu sou um sojicultor, que eu tenho todos os meus custos em reais, faça a venda futura em reais da soja, que automaticamente você não tem um risco cambial. Mas mesmo assim, nós temos uma preocupação que se mudar o clima, Chicago pode continuar a subir. Eu fico muito confortável e recomendar para o sojicultor do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, que tem seus custos em reais,
fazer essa venda futura a R$ 106, mas comprar um seguro de alta para o vencimento setembro 20 ou novembro 20, gastando aí 20 centavos de dólar por bushel. Isso equivale mais ou menos a 44 centavos de dólar por saca. E se Chicago subir, você está protegido agora na safra americana 2020. E por que você considera setembro 20 ou novembro 20? Você já tem uma definição de cenário? Porque se eu fizer para março 21 e maio 21, o valor tempo é muito grande, fica muito caro nas minhas opções. Eu faço até novembro desse ano. Já conheço todos os fatores. Há uma especulação de uma quebra da América do Sul, eu rolo meu seguro para março de 2020. Até lá eu já conheço todos os fatores que podem aí indicar para onde que o preço vai, fico tranquilo. Exatamente, vive o mercado da soja, vive o mercado da norte-americano, do hemisfério norte, depois você rola para o mercado da América do Sul. Muito bem. Agora, Marcos, o produtor ele já entende mais, já discute mais essas possibilidades de estratégia de proteção? Infelizmente, ainda no Brasil, é um percentual muito pequeno. Né? O sojicultor no Brasil é um cara otimista por natureza, na verdade, o lavoureiro no mundo todo, mas o brasileiro, ultimamente, tem tido mais sorte que juízo na comercialização. Ele encara isso mais como um custo do que uma proteção, né, para preço. Exatamente. Essa safra anterior agora foi um exemplo prático disso, né? Nós tínhamos o ano passado o dólar futuro para 4,10, agora, em plena safra, abril, maio, quando chegou no momento da colheita, o dólar estava 5,10, 5,20, R$1 acima. Isso daí repercutiu no bolso do produtor algo entre 15 a 20 reais por saca a menos, só no risco da taxa de câmbio. É muita coisa. É verdade. Procurar mecanismos de proteção, enfim, e mecanismos que te possibilitem participar do mercado, né, quando o mercado acontecer, é fundamental. Muito bem, Marcos, eu acho que o recado é esse, a gente precisa entender, então, os possíveis comportamentos de preços e, nesse momento, apesar de termos um cenário ou termos um retrato do que vai acontecer, ainda tem muita coisa para mudar, como você bem relatou aí, a safra americana ainda acontecendo, enfim, depois vem a safra brasileira também, depois tem a demanda chinesa também, para saber se vai aumentar, se vai diminuir, enfim, são fatores que podem oscilar bastante e nada como estar protegido e tranquilo nesse momento, né? Exatamente, como nós falamos aí, nós tínhamos o prêmio da soja recentemente aí para agosto, setembro, 140 acima de Chicago. Hoje esse prêmio tem uma queda de 15 centavos em função dessa migração da demanda para os Estados Unidos e a menor competitividade pela soja brasileira, e também é verdade a alta dos fretes marítimos. Recentemente o frete Santos-China para um Panamax era negociado a $26 e agora, para os próximos meses aí, esse frete ele é negociado ao redor de $30 por tonelada, Alexander. Também a alta do frete marítimo pressionou os prêmios da soja spot aqui no Brasil. Muito bem. Tá aí, então, a análise feita pelo Marcos Araújo, lá da Agriinvest, para você aqui no Notícias Agrícolas. São fatores importantes de serem analisados e, mais do que isso, você precisa estar, de alguma forma, protegido de uma variação, de uma oscilação aí de qualquer um desses fatores. Meu caro Marcos, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar a discutir mais informações aí desse mercado mais para frente. Muito obrigado por enquanto. Disponha, é um prazer falar com vocês novamente. Um bom final de semana a todos. Valeu, Marcos. Abraço. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, trazendo informações do mercado da soja aqui pra gente. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, julho, $8,76 por bushel, 3,5 de alta. Agosto, $8,76 por bushel, 3,5 de alta também. Setembro, $8,75 por bushel, 4,25. E o novembro, $8,80 por bushel, alta de 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para julho, $3,32 por bushel, 1,5 de alta. Para setembro, 3,37, 1,75 de elevação. Para dezembro, 3,45,
subindo 2,5 pontos. Para março de 2021, 3 dólares e 56 centes por bushel, 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou mais um dia no vermelho. Julho, 4 dólares e 81 centes por bushel, perdeu 2,25. Setembro, 4,85, 3,5 de baixa. O dezembro, 4 dólares e 94 centes por bushel, 3,75 de queda. E o março de 21, 5 dólares e 3 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 75. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.